oi! Bem-vindo ao Adolescente, hora de sentarmos juntos no grupo de adoradores determinados para o bem. E hoje nós continuamos então a história que está registrada aí na sua Bíblia, você pode acompanhar, ó, estou com a minha aqui, acompanhe então em Lucas, muito fácil de achar, né, nos evangelhos ali, ó, Lucas 5, 12 a 26. Muito bem, então nós vimos a realidade de dois homens doentes, uma situação difícil, um leproso por um lado e o paralítico por outro. Imagine essas duas histórias de duas pessoas com enfermidades diferentes. E veja que realmente era diferente não só a enfermidade, mas a situação, a circunstância pelos quais eles ouviram falar do que Jesus estava fazendo. Isso mesmo. O leproso, ele observou o que Jesus estava fazendo. Diz que ele ficava ao longe, olhando, atento ao que aquele homem estava realizando. Então ele de longe via os coxos serem curados, ele via os cegos abrirem os olhos. E ele só observando. Até aquele momento, gente, desde a época de Eliseu, diz o relato, não havia um precedente, não havia algo que mostrasse que houve cura da lepra depois da época de Eliseu até Jesus. Então não tinha assim um exemplo de alguém que pudesse testemunhar e dizer, ó, eu fiz apliquei esse remédio, coloquei isso e tal, e curou a minha doença, a lepra. Então não tinha. Já no caso do paralítico, ele não via Jesus fazendo esses milagres, ele ouviu falar das maravilhas que este homem, Deus conosco, estava operando. Tanto vendo quanto ouvindo o que Deus faz na vida da gente, pode causar algo especial no nosso coração. Pode mexer, pode fazer diferença ou não. Tem gente que vê as coisas boas que Deus faz na vida, tem gente que ouve falar de coisas maravilhosas operadas na vida da casa, dos familiares, de outros, né, na rua, tantos lugares, mas não sente diferença, não faz diferença para essa pessoa. Quando você vê ou ouve, é bom a gente pensar como é que está sendo, né? A reação de quando Deus age ao nosso redor na vida da gente. Muito bem, o paralítico ouviu e o leproso viu. Ambos achavam que suas doenças eram motivo de justiça divina, juízo divino por causa dos seus pecados. E nós ontem falamos, né, que nem sempre é por causa dos nossos erros que vêm as doenças. Algumas vezes sim, nós buscamos, nós somos responsáveis e devemos assumir as nossas responsabilidades e pedir para Deus mudar o que tem que ser mudado para que tenhamos saúde, não é? Para que possamos usufruir do bem que Deus quer dar para a vida da gente. Mas veja só, tanto um quanto o outro tiveram um problema para poder chegar até o médico, para se aproximar do médico. O leproso não podia entrar no meio de uma multidão, ele tinha uma doença transmissível, era proibido, terminantemente proibido ele se misturar com as pessoas, não ficava nem em casa, era expulso do lar, não é como falamos, os amigos, nada disso. E Jesus estava em meio à multidão, já o paralítico, os amigos ajudaram ele porque ele sentiu no coração o desejo de ir até Jesus, de se aproximar deste homem que ele ouvia falar que fazia milagres. Já o leproso, ele decidiu, mesmo que ele não ouvisse sobre curas de lepra e nem visse isso, até aquele momento não havia tido cura alguma de leproso, ele resolveu ir até Jesus mesmo assim. Gente, o relato conta que tanto um quanto o outro tinham empecilhos para chegarem até Jesus. O que será que nos impede de chegar até Jesus? Eu fiquei pensando, sabia? É a correria? É o tempo? É alguns entretenimentos que tiram a minha atenção de buscar ler a Bíblia, de dar mais tempo, de orar mais. O que é que tem impedido você e eu de nos aproximarmos de Jesus? Vamos pensar com carinho. No caso do leproso, era a própria doença, a própria enfermidade,
o preconceito em relação a isso, as pessoas tinham uma aversão, né, e medo, inclusive, de serem contagiadas. No caso do paralítico, ele tinha multidão, que mesmo que os amigos colocaram ele no leito para levar até Jesus, tinha muita gente dentro da casa de Pedro, onde Jesus estava ali pregando, né, falando e curando pessoas. Então eles não conseguiram entrar ali, tinha uma multidão emperrando, impedindo. Sabe que tem pessoas que às vezes também fazem barreiras entre nós e Cristo, né? Talvez aqueles que se dizem amigos, falam, besteira esse negócio, você ficar estudando a Bíblia, rapaz, você vai ficar bitolado, o que é isso? A fala da multidão, né? E tanto um quanto o outro, diz a Bíblia, que não deixaram ser impedidos pela multidão, pelos obstáculos. O desejo era tão grande de chegar até Jesus, de se aproximar dele, que olha só, um não ligou, que foi o leproso, quando resolveu entrar no meio e gritando, quem sabe, né, impuro, impuro, todo mundo saiu, abriu, foi espaço para ele chegar até Jesus. Diz que alguns tentaram impedi-lo de chegar até Jesus, ele não ligou, fez que não viu, continuou seu trajeto, diz que desprezou a cara de desprezo para com ele, e às vezes a gente, né, fica incomodado quando alguém olha, né, tipo, como se fosse um ser inferior, o outro. Mas o leproso não ligou para isso não, aqueles olhares de indiferença, de repulsa, gente. Diz o relato que ele foi até Jesus e derramou-se aos pés do Salvador, né? A Bíblia fala ali em Lucas, diz que ele colocou o rosto em terra. Já nos outros evangelhos fala que ele se ajoelhou. E ali diante de Deus ele disse, gritando, por favor, Senhor, se o Senhor quer, me torne limpo. E olha só, por outro lado, na outra cena, na outra história, a gente vê também um outro homem, enfermo com a paralisia, levado por amigos, ele viu que a multidão impedia de ele entrar, ele deu a sugestão para colocarem ele pelo teto. Não houve impedimento para se aproximar de Jesus. Olha que lindo. E ali os amigos deram um jeito, né? Imagina a dificuldade de colocar alguém pelo teto para ir descendo aos poucos na corda. E o relato fala que Jesus viu, gente, desde que ele estava na casa dele, sendo tocado pelo próprio Jesus, o poder de Deus para ir até ele. E ele viu toda a cena, o esforço daquele homem para chegar até ele, para ser curado, a indicação para ir pelo teto, para que chegasse, se aproximasse de quem ele creu, de quem ele tinha certeza que poderia lhe perdoar os pecados, curá-lo de sua enfermidade. Olha só, sabe que eu fiquei pensando nesses dois relatos de homens determinados a chegarem, a se aproximarem de Cristo, pensando na minha e na sua vida. Existem coisas que às vezes nos impedem, como eu disse no início. E Deus abençoa aquele que ouve o seu chamado para se aproximar. Resolve mudar, fazer alguma coisa, tomar uma atitude para se aproximar mais de Deus. Sabe, ele abençoa o esforçado. Ambos se esforçaram. Ambos se determinaram a agir mesmo que não tivesse aprovação, mesmo que não tivesse condições favoráveis, mesmo que não tivesse... Mas decidiram estar perto de Jesus e foram muito agraciados. A gente continua a história amanhã, para você ver como Deus abençoa aquele que se empenha em fazer o que é certo. E o que é certo? Não é fazer as coisas certas, porque a Bíblia diz, em mim nada podeis fazer. É se aproximar de Cristo. Se você observar, o nosso esforço não deve ser em fazer o que é bom, deve ser em aproximar-se de Deus, porque o pecado nos afasta de Deus. Ele não quer que a gente se aproxime de Deus. O pecado criou uma ruptura. Então a gente não quer mesmo naturalmente ficar junto de Jesus, não. Sabia? Infelizmente, é uma realidade. Diz a Bíblia que nós somos inimigos de Deus. Então a nossa luta deve ser para se aproximar de Deus, porque o resto vai ser acrescentado. Tanta cura virá e é progressiva essa cura. Deus promete, Ele é fiel. O Deus de ontem é o Deus de hoje, é o nosso Pai, o Deus de eternamente.
Vamos então orar, pedir para que Ele nos ajude a nos esforçarmos, a atendermos o seu convite, né? Ele que opera o querer e o realizar. Então tem que ter um empenho da nossa parte. Ó, Senhor, eu quero e eu vou me aproximar. Vamos pedir isso para Deus? Bondoso Deus e bendito Pai, o Senhor sabe, meu Deus, que o pecado trouxe separação de Ti, mas o Senhor fez de tudo e continua fazendo para que a gente se aproxime do Senhor. Nos ajude, meu Deus, a realmente nos decidirmos, colocarmos ao Senhor em primeiro lugar. E assim como o leproso e o paralítico não mediram esforços para estar junto de Ti, que cada ouvinte da adolescente, que nós que aqui estamos diante da Tua face, também o Senhor nos dê força, vontade, ânimo, coragem, para que tudo seja organizado de forma que tenhamos mais tempo para nos relacionarmos com o Senhor de verdade. E opera em nós a cura que precisamos, Pai, desde agora. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fica por aqui o Adolescente de hoje, lembrando de compartilhar o amor de Deus para outras pessoas. E não se esqueça que juntos somos adoradores determinados para o bem. Que assim seja. Até a próxima. Tchau, tchau.